Esta é a maior cidade do mundo. Xangai é um ótimo lugar para se fechar bons negócios. Neste vídeo, vou te contar alguns segredos deste mercado que atrai empresas do mundo inteiro. Samara e Lin são especialistas em comércio exterior e decidiram morar em Xangai por entender que a rota das manufaturas do mundo passa por aqui, seja na forma de matérias-primas ou de produtos acabados. Eles encontraram um mercado maduro que tem volume e uma agilidade incrível para reagir a tendências. Uma das regras básicas de entrada no mercado é você saber se seu produto tem concorrente local. Após identificar os similares, você tem 4 caminhos a seguir. Desistir porque ninguém consome o seu produto, desistir porque muita gente já consome o seu produto, entrar no mercado brigando por preço ou estabelecer uma estratégia de diferenciação. Estar na China pode garantir o maior faturamento dentre as praças compradoras de qualquer empresa brasileira. Essa estratégia deve ser considerada porque hoje o mercado consumidor chinês está com um bom poder aquisitivo. No dia a dia nós vemos que as marcas estrangeiras, as marcas ocidentais, elas têm espaço garantido no mercado chinês. Chinês gosta de conhecer a trajetória do produto estrangeiro. Apenas um marketing atrativo não convence. Então a empresa ela precisa de contar a sua competência para esse mercado. Ela precisa de construir uma história aqui na China. Prova disso está pelos 4 cantos de Xangai. Nos últimos 10 anos, a China se tornou o Eldorado para as marcas do mundo ocidental. O crescimento da poupança interna aumentou o poder aquisitivo da população, que está ávida por consumir. Chineses dão preferência aos produtos com certificações e que já tenham sido premiados. Na maioria das capitais brasileiras, quando o consumidor quer comprar, por exemplo, uma peça da Prada, ele tem que recorrer a uma loja multimarcas. Isso porque o mercado local não tem uma demanda tão grande que justifique a instalação de lojas próprias. Nem o mercado de São Paulo, a maior cidade do Brasil, pode ser comparado à robustez e à variedade do varejo de Xangai. Até Nova York, considerada a metrópole do mundo, tem menos lojas da Prada que Xangai. Aqui em Xangai, só a Prada tem 8 lojas próprias e todas bem espaçosas. Então, que aprendizado podemos tirar dessa demonstração de equilíbrio entre oportunidade, demanda e oferta? O significado disso é que o mercado da maior cidade do mundo não tem espaço para amadores quando se trata de consumo de luxo. Mas no agronegócios, por exemplo, existe muita demanda e abertura para fornecedores estrangeiros, o que é atrativo para os produtores brasileiros. Samara e Lin explicam que ainda existem restrições, que nem todo produto consegue se certificar, mas ao longo dos anos, barreiras vêm caindo. Se ele conseguir mapear tudo antes de sair a autorização, se ele já conseguir criar parceiros, aqui na China de importadores, assim que o mercado liberar, ele vai sair na frente dos concorrentes brasileiros dele. Além do varejo tradicional, os empresários brasileiros precisam considerar o e-commerce como canal de vendas aqui na China. E foi em um marketplace de Xangai que Samara e Lin conseguiram inserir os produtos de uma indústria brasileira de alimentos após realizar uma ampla degustação. Só para lembrar que o maior e-commerce do mundo está aqui na China, que é a plataforma do Alibaba. As barreiras de entrada na China são de 2 naturezas, legais e culturais. Samara e Lin tiveram a prova disso depois que abriram a filial do Grupo Serpa em Xangai. Ter escritório local e um dos diretores ser chinês deu mais peso às negociações, porque a conversa passou a ser de igual para igual, o que não acontece com quem vem para a China e trabalha de maneira informal. Ele não vai conseguir depositar confiança em você, sendo que o seu trabalho, o seu patrimônio é um home office. Uma vez que o chinês se convença que o próprio cliente dele é um chinês, ele fica mais transparente, mais atencioso para lidar com a gente. E só estando fisicamente em Xangai para entender que trata-se de uma cidade descomunal, 4 vezes maior que São Paulo e 20 vezes maior que Belo Horizonte, por exemplo. Ter o endereço certo aqui pode ser a diferença entre ser encontrado ou ficar perdido na multidão. Como Xangai é muito grande, até a escolha do nosso escritório aqui era um fator muito importante. Nós estamos próximos à área chamada de Deband, uma região muito nobre da capital. Inclusive, este prédio reúne empresas muito inovadoras. A linguagem também exige cuidados especiais. A sinalização de trânsito já dá uma ideia de que o inglês está fora das ruas. Nos relacionamentos não é diferente. Sem usar o mandarim,
Das duas, uma. Ou você não vai conseguir fechar um contrato, ou esse contrato será mal negociado. Uma coisa é você estar importando ou exportando, né, comprando e vendendo, por internet ou por telefone. Tá? Uma outra coisa é você estar em loco, conversando diretamente com o CEO da empresa ou fazendo uma reunião na estrutura da pessoa. Na importação, são comuns os casos de clientes brasileiros que contratam consultoria de negócios e quando Samara e Lin vão visitar o fornecedor, descobrem que ele não é fábrica. O cliente ele fica com uma reação de espanto, porque para ele passou 5 anos com essa certeza. Evitar a trade tem vantagens. Por exemplo, você negociando com a fábrica, você sabe que vai conseguir pegar um preço diretamente da fonte. Uma trade você já está passando por intermediário. Gerenciar contratos de importação ou exportação com empresas chinesas estando no Brasil fica complicado. O fuso horário e a distância dificultam a adoção de mudanças quando elas se fazem necessárias. Às vezes o seu produto ele tem que sofrer ajustes ao longo do processo, ajustes técnicos mesmo. Então a gente trabalha nesses detalhes do processo, seja do produto ou seja da administração do processo, para que saia tudo exatamente conforme o esperado. As demandas mais frequentes em gestão de contratos podem variar de logística a finanças. Nós conseguimos muitas vezes muitas melhorias na negociação, às vezes não diretamente no preço, mas também no prazo. Funciona como se sua empresa tivesse 24 horas por dia. Enquanto você dorme, a gente continua trabalhando aqui na China. Entrar na China não é apenas uma questão de decidir e se documentar. É necessário entender o jeito de ser e de pensar do chinês. Por maior que seja a marca, por mais reconhecida que ela seja no mundo, para se estabelecer aqui na China, ela precisará de ser traduzida para o idioma local. Aquele site de busca Bing dos Estados Unidos não vingou aqui na China, justamente porque a palavra dela soa parecido como doença. O mesmo se aplica a uma empresa chinesa que quer ir para o Brasil. A empresa deve entender se o significado da marca afetará algum valor da cultura local. Vou dar um outro exemplo. Aqui na China tem uma rede de artigos esportivos com a marca Anta, palavra que no Brasil significa o oposto da atitude esportiva. E não pense que erros de branding só acontecem com empresas de pequeno ou médio porte. Esta famosa rede de eletrônicos dos Estados Unidos não deu certo aqui na China. E sabe por quê? Simplesmente porque não considerou seu nome chinês, que significa pense 100 vezes antes de comprar. Aquela loja ali e outras que foram abertas aqui em Xangai não funcionam mais. O volume do PIB chinês garante o segundo lugar ao país no comércio mundial. O que mudou na estratégia na China dos últimos anos? O mercado interno cresceu e o próprio chinês passou a ser um grande cliente. Crescer menos para fora e mais para dentro. Isso mostra o apetite da China para a importação. O mundo inteiro está tentando colocar os seus produtos aqui na China.